Boa noite, querida igreja, queridos irmãos, queridos amigos e aqueles também que nos acompanham através das nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Há entre nós alguma visita? Seja muito bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. Hoje nós estudaremos o capítulo 18 do livro Eventos Finais. Eventos Finais é este pequeno livro que nós, adventistas do sétimo dia, temos como um compilado, um resumo de vários escritos de uma mulher que nós consideramos e cremos que Deus deu a ela o dom profético. O mesmo Espírito Santo que iluminou a mente de todos os profetas e escritores bíblicos, o mesmo Espírito também trouxe a esta mulher, Ellen White, revelações muito importantes que dizem respeito a todos os aspectos da vida humana. Família, educação de filhos, casamento, finanças, os eventos dos últimos dias, revelações proféticas. Então, o livro Eventos Finais é um compilado, um resumo, são vários textos que foram retirados ali e foi então feito este pequeno livro. E nós estamos hoje estudando o capítulo 18 deste livro. Faltam poucos capítulos para que o estudo do livro Eventos Finais se encerre. Bom, eu confesso para vocês que eu estou bastante tensa por estar aqui. Geralmente eu venho aqui à frente para cantar e para mim é mais fácil cantar do que pregar. Mas eu oro para que Deus me use e para que todas as palavras que sejam ditas, que sejam ordenadas pelo Espírito Santo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de joelhos para nós clamarmos a Deus mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Neste momento, eu me coloco de joelhos diante do Senhor, juntamente com a tua igreja. Peço ao Senhor perdão mais uma vez pelos meus pecados, para que o teu Espírito possa me usar conforme a tua vontade. Que eu esteja escondida atrás de ti, que o Senhor fale, que as minhas palavras sejam ordenadas e dirigidas pelo Senhor, os meus pensamentos também, e que a tua igreja receba a mensagem que é necessária neste momento, em nome de Cristo Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Obrigada, Cleide. Bom, queridos, o título do capítulo 18 do livro Eventos Finais é As 7 Últimas Pragas e os Justos. Na semana passada, o Delton compartilhou com vocês o capítulo 17, em que ele dizia, em que o capítulo 17 diz sobre as 7 últimas pragas e os ímpios. Ali nós entendemos o que vai ser para os ímpios receber as 7 últimas pragas. E hoje nós veremos este período pela visão daqueles que estarão salvos, aqueles que são considerados por Deus justos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 1. Eu não sei como é que eu uso isso aqui, Juan. Tem algum aqui? Ok. Ah, tá. Ok, entendi, obrigada.
Daniel 12:1 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito nesse livro. O capítulo 12, verso 1, aliás, o verso 1 do capítulo 12 de Daniel, fala exatamente sobre esse tempo de angústia. E esse tempo de angústia que os fiéis a Deus haverão de passar. E aí nos vem em mente muitas perguntas, como por exemplo, o grande período de angústia terá início quando? Quem passará por esse período de angústia? Eu posso decidir se eu quero passar ou não por esse tempo de angústia? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo, eu não vou passar por esse tempo de angústia. Eu não quero passar. Será que nós poderemos escolher passar ou não passar por esse tempo? Qual o objetivo de Satanás durante o período de angústia? Haverá algum dos santos que perderá a sua vida durante o grande período de angústia? O pequeno período de angústia? E o que é o tempo de angústia em si? E quanto tempo ele durará? Quando será o fim daquele período de angústia? Essas e outras perguntas, elas podem ser respondidas exatamente no capítulo 18 do livro Eventos Finais. O grande tempo de angústia começa depois do fim do tempo da graça. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Nós podemos ler isso em Apocalipse 8:5. Eu vou abrir aqui, aqueles que desejarem podem também acompanhar. E ele diz, Apocalipse 8:5 diz exatamente assim: e o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e lançou-o dentro da terra, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Quando Jesus entrou no santuário celestial, e isso aconteceu no ano 31, 50 dias após a sua ressurreição, que era exatamente o dia de Pentecostes, ele adentrou o santuário celestial. E ali, Jesus começou a sua obra de intercessão, a sua obra como mediador. Então, quando um pecador pede perdão, ele se apresenta ao Pai como o pagamento por aquela dívida, por aquele pecado que foi ali confessado. Cristo, então, pede ao Pai o perdão pelo pecado daquele pecador que confessou o seu pecado. Mas nós lemos no livro que quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. E nós lemos ali em Apocalipse que quando o incensário for lançado na terra, ou seja, o incensário no santuário se refere às orações dos justos, dos santos, que elevam a Deus, que se elevam a Deus em oração, então ali começa o tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faça o solene anúncio: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Nós lemos isso em Apocalipse 22:11, e este texto de Apocalipse 22:11 se refere exatamente a este momento do fechamento da porta da graça. Então, o espírito repressor de Deus é retirado da terra, aquele que continha os ventos, os 4 anjos que continham os ventos, eles são liberados para que esses ventos sejam então soltos. E ali ali se dá o fechamento da porta da graça.
Todos aqueles que vinham praticando injustiças ao longo de sua vida, continuarão praticando essas injustiças. Aqueles que vinham se purificando e santificando a sua vida pelo poder de Deus, naquele momento a sua vida está selada com Deus. Eles foram selados e por isso fecha-se a porta da graça. Não há mais arrependimento, não há mais perdão de pecados. Todo pecado que tenha sido confessado, foi confessado e perdoado. Aquele que não foi confessado, ele permanecerá sobre o pecador. O povo de Deus acha-se preparado para o difícil futuro. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, os anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final. E todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. Amém por isso. Nesse momento, então, todos aqueles que pediram perdão, que clamaram, que confessaram os seus pecados, eles foram perdoados por Jesus. Eu já comentei isso aqui várias vezes na lição da Escola Sabatina, nos momentos que nós estudamos sobre esse assunto. O pecado, ele não é algo que fica vagando aí, sem um dono. O pecado tem um dono, aquele que cometeu. Ao cometer o pecado, o pecador precisa confessar este pecado a Deus, para que o seu pecado seja perdoado. Se não houver confissão desse pecado a Deus, aquele pecado permanecerá sobre quem? Sobre quem o cometeu, o pecador. Mas se ele for confessado, aquele pecado é transferido para quem? Para Cristo que está no santuário. Esse pecado é transferido para Cristo. E no último dia, ao final do juízo, todos os pecados do mundo que foram confessados, Cristo, né, como no ritual do santuário, lançará sobre Satanás esses pecados, como o grande originador de todos os pecados. Mas e se um pecador não confessar o pecado? Se ele cometeu um delito, se ele cometeu um pecado e não confessou esse pecado, mas ele acha que está tudo bem, o que acontece com ele? Ele não recebe perdão por aquele pecado, meus queridos. Então é importante e necessário que nós façamos a cada dia em oração o pedido para que o Espírito Santo nos lembre, nos incomode sobre cada pecado cometido na nossa vida, cada palavra que tenha sido dita por nós indevidamente, cada mentira, cada sentimento de inveja, cada maledicência e assim por diante. Pecados que só nós conhecemos às vezes, porque os pecados grosseiros vêm a público e é mais fácil de repente se arrepender deles do que de pequenos pecados, entre aspas, que ninguém vê e que ninguém soube deles. Então é importante que todos os nossos pecados sejam confessados, porque sem confissão de pecados não há perdão. Outra coisa importante que eu preciso dizer para vocês, não há perdão de pecados por atacado. Nós precisamos confessar um por um dos nossos pecados. Não é aquela oração, perdoa todos os nossos pecados, perdoa todos os meus pecados. Não, quais os pecados? Eu falei mal de fulano, eu menti, eu fraudei no meu negócio.
E eu preciso, Senhor, do teu perdão e da transformação que vem por meio de Cristo Jesus. Não peça perdão por atacado. Não existe perdão por atacado. Cada pecado tem que ser confessado. Terrível e além da compreensão. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Por vezes nós não entendemos o que é isso. Às vezes a gente sente um incômodo no estômago e acha que vai morrer. Mas aqueles que passarão pelo terrível tempo de angústia, a profetisa do Senhor diz que precisarão suportar o cansaço, a demora e a fome. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre todos nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Este momento em que nós estamos vivendo é o momento em que nós precisamos obter de Deus força para toda prova que virá. Mas parece que muitos de nós estão dormindo, ao invés de suplicar e clamar isso ao Senhor. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Muitas vezes nós ouvimos, eu já ouvi isso muitas vezes, eu acredito que vocês também. Calma, não é assim. Não precisamos ser alarmistas, não precisamos fazer alarde. Não chegou esse momento ainda. Nós podemos estar calmos sobre isso. Queridos, não devemos dizer que aquele tempo não será terrível. Ele será. E muitas vezes, vou passar aqui para o próximo, quando Jesus deixar o seu Santíssimo, seu Espírito refriador será retirado dos dominadores do povo, serão deixados ao controle dos anjos maus, então serão feitas por conselho e direção de Satanás. Leis que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. Sabe quando às vezes a gente pensa que está passando por uma dor muito terrível e acha que não vai suportar? E nós falamos, nossa, aquela prova foi muito terrível, eu estou sendo provada assim ao meu limite. Nós não temos ideia do que é ser provados ao limite. O grande tempo de angústia, terrível angústia, vai mostrar que nós não sabemos o que é de fato estar angustiado. Ellen White nos diz que muitos serão levados a repousar antes do tempo de angústia. E ela diz nesse parágrafo que nem sempre é aconselhável nós orarmos, nem sempre é prudente nós orarmos suplicando cura incondicional. Quando eu li isso, eu me senti bastante aliviada em relação a algumas coisas, porque por vezes nós perdemos queridos que são muito queridos e nós não entendemos o porquê daquilo. Recentemente nós perdemos um amigo muito querido e aquilo me deixou muito triste e por muitos dias eu chorei a morte dele. Mas ler este parágrafo me confortou muito. Deus é quem conhece todas as coisas. E Ele sabe aqueles que permaneceriam fiéis ou não diante de uma prova tão grande, tão terrível. E por vezes Ele permite, ou poderá permitir, que um de nós descanse, que alguns de nós descanse por amor a nós. Porque Ele sabe que se nós descansássemos antes daquele período de angústia, nós seremos salvos, mas naquele período tão terrível já não seria mais possível. No mesmo subtítulo, Ellen White diz que muitos dos pequenos serão tirados dos seus pais. Pela misericórdia de Deus, muitas das nossas crianças dormirão no Senhor e
os pais as reencontrarão no céu, para que elas não passem por tão terrível angústia. Esse é o nosso Deus misericordioso. E qual é o objetivo de Satanás com todo esse período de angústia? Ele deseja destruir todos os observadores do sábado. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada a sua supremacia no mundo. O objetivo de Satanás, a igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por súditos os habitantes do mundo, adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Satanás, desde que veio a este mundo, a este planeta Terra, ele se sente o dono deste lugar. Ele se sente o príncipe deste mundo. E ele, em sua mente doente e pecaminosa, deseja que todos os habitantes desse planeta sejam seus súditos, seus servos. Mas nesse período em que, e não somente nesse período de angústia, mas em todos os períodos, em todas as etapas da história da humanidade, sempre houve, e graças a Deus por isso, Deus sempre preservou um remanescente fiel, aquele que permanecia fiel a toda prova. Nós vemos isso na história de Daniel e seus amigos, nós vimos isso na história de Mardoqueu, nós vimos, e Assuero, né? Nós vimos isso em muitas histórias, mas Satanás está irado, e mais ainda porque ele sabe que ele está nos seus últimos dias, e ele quer destruir com todas as forças a esses servos de Deus. E quais são os argumentos usados contra o povo de Deus por todos os habitantes do planeta? Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que as nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento há 1800 anos foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Este argumento parecerá concludente. Aqueles que decidiram permanecer ao lado de Satanás, que se submeteram às leis de Roma, às leis da Babilônia, aqueles que decidiram se curvar à besta e guardar o domingo, aqueles que se colocam contra o povo de Deus, eles vão nos acusar de que todas aquelas pragas que eles estão sofrendo, todas aquelas desgraças que estão acontecendo no mundo naquele momento, é por culpa daqueles que se mantêm guardando o sábado bíblico. A morte para todos os que não honrarem o domingo. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, e, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Queridos, ontem eu falei isso na lição da escola sabatina. Muitas vezes, quando nós estudamos a Bíblia com pessoas, queridos que nós gostaríamos que estivessem aqui aprendendo verdades bíblicas junto conosco, muitas vezes nós parece que damos uma esmaltada nas verdades bíblicas para que elas não pareçam assim tão duras. Mas Cristo nunca deixou de falar a verdade para os seus discípulos. Ele nunca deixou seus discípulos iludidos quanto ao que era de fato ser um discípulo. Ele sempre deixou muito claro que ele estava caminhando para onde? Para a cruz, para a morte. E que aqueles que quisessem segui-lo também deveriam tomar a sua cruz e seguir a Jesus.
e podendo ser, inclusive, mortos. E nós, que nos mantivermos fiéis a todos os preceitos, a toda a palavra de Deus, nós precisamos estar preparados para a morte. Isso não é brincadeira. Hoje, ser um adventista do sétimo dia é atrair sobre si um decreto de morte. Vocês já pararam para pensar nisso? É muito bonito e é tão lindo quando uma pessoa desce as águas, mas ela sabe o que a espera caso ela decida ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Nós não podemos omitir essa verdade de ninguém. Nós precisamos ser honestos com as pessoas. Os remanescentes fazem de Deus a sua defesa. Estes poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pelas hostes do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam seu sinal. Queira Deus auxiliar seu povo agora, pois sem sua assistência, que poderão fazer eles fazer naquele tempo em tão terrível conflito? A única salvaguarda daqueles que se colocarem em fidelidade ao Senhor será o próprio Deus. Eles não terão outra. Hoje, quando se acontece de um de nós ser roubado, ser assaltado, enfim, sofrer qualquer dano moral ou material, nós temos a quem recorrer, não temos? Às vezes não parece resolver muito, mas nós temos alguém que possa nos defender. A justiça está do nosso lado, ao lado, teoricamente, ao lado dos bons, né? Dos honestos, mas naqueles dias não haverá justiça. Todas essas pessoas ímpias que decidiram permanecer ao lado de Satanás terão livre acesso à sua casa e para fazer o que quiserem. Eles não serão parados pela justiça, não haverá policial que possa te defender. A única salvaguarda vem de Deus. O povo de Deus foge das cidades, muitos encarcerados. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Queridos, eu gostaria de abrir um parêntese sobre esse assunto, porque muitas vezes há uma grande confusão e uma falta de compreensão dessa mensagem. Esta mensagem de que o povo de Deus, no final dos tempos, após o decreto dominical, após o decreto de morte, que esse povo fugirá para as montanhas e fugirá para os campos, para as florestas, isso se refere a uma situação de fuga. Mas existe eu não gostaria de usar esse termo que eu estou pensando, eu vou usar um outro. Uma certa implicância com aqueles que desejam hoje viver a mensagem de vida no campo, que é uma mensagem completamente diferente desta aqui. A mensagem de vida no campo não é a fuga das cidades. A mensagem de vida no campo, ela é uma mensagem dada por Deus através de Ellen White, para que nós possamos sair das cidades hoje, agora, e buscarmos no campo a transformação do nosso caráter. Um caráter aprimorado, à semelhança do caráter de Cristo. Ninguém que vai para o campo agora, vocês podem ter certeza disso,
ninguém que vai para o campo agora está fugindo do decreto dominical. Ninguém que vai para o campo agora deseja fugir do decreto de morte. Aqueles que estão indo para o campo agora, eles desejam preparar o seu caráter. Porque a vida no campo, ela é bastante sofrida. Eu não sei que quantos tiveram ou têm a oportunidade de passar por essa experiência, mas nós tivemos, graças ao bom Deus. E nós pudemos ver como é difícil. Como a gente depende de Deus em todas as coisas, em cada detalhe. Na hora de fazer o almoço, por exemplo, não dá para correr no mercadinho da esquina, porque não tem mercadinho na esquina. A gente precisou, meses antes, muitos dias antes, a se ajoelhar, colocar uma sementinha na terra, orar para que Deus permitisse que aquela semente virasse uma cenoura, virasse um pé de rúcula, de alface, enfim. E aí, nós podemos ali experimentar as bênçãos que Deus tem na vida do campo. É uma bênção mesmo. E o sonho da nossa família é que assim que possível nós voltemos. Nós precisamos sair por motivos que não pudemos organizar naquele momento, mas o sonho da nossa família é voltar, porque é um presente de Deus para o seu povo poder viver a vida no campo. Mas não confundam vida no campo, mensagem de vida no campo, com fuga para as montanhas, enfim, não é a mesma mensagem. São duas mensagens distintas e completamente diferentes em seu propósito. O povo de Deus nesse tempo não está todo ele num só lugar. Aquele povo que saiu na hora dessa terrível angústia, no momento da angústia, eles não ficaram todos juntos. Cada um vai para um lugar diferente. Eles se encontram em grupos diferentes e em todas as partes da terra e serão provados individualmente, não em grupos. Cada um terá de resistir à prova por si mesmo. A fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. Isso me assusta. Nesse momento, nós entendemos que sou eu e aquilo, ao tempo que eu dediquei para estudar a palavra do Senhor. O que eu fiz do tempo que Deus me deu. Porque naquele momento não vai ter pastor para me esclarecer nenhuma dúvida ou me dar razão da minha fé. Não vai haver ancião que faça isso por mim. Não vai haver um irmão. Não vai haver pai e mãe. É cada um dando razão da sua fé por si mesmo. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos nos preparando para isso? Queridos, isso é tão importante e por vezes parece que nós não entendemos isso de forma clara. Às vezes nós confiamos demais na palavra de homens. Eu vou perguntar para o pastor se é assim. Pastor, como é? Ancião, como é? Irmão, como é? Como é que você entende isso? Naquele momento não vai haver quem possa tirar nenhuma dúvida nossa. Somos nós e o Espírito Santo de Deus. Casas e terras não terão utilidade. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo da angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas e nesse tempo suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Aqueles que hoje estão no campo também terão que fugir. E eles sabem disso. Se você precisa colocar um imóvel à venda, converse com o Senhor sobre isso, para que Ele te mostre o melhor momento de fazer isso. Não recorra a opiniões de pessoas
que vão dar a opinião delas. Recorra à opinião daquele que sabe de todas as coisas. Bom, agora nós entramos no tema em si. Como o tempo da angústia de Jacó. Aos olhos humanos parecerá, todavia, que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com seu sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começaram a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus, rogando o livramento. Queridos, eu não consigo imaginar como será esse tempo de angústia, mas eu me angustio de pensar nele. Porque Ellen White diz que assim como Jacó passou por uma noite inteira de angústia, parecerá que Deus nos abandonou, que fomos deixados à nossa própria sorte. Nós não, eu vou passar o próximo slide que ficará melhor explicado. Semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente. Por mais que pareça que Deus não nos ouve mais, aqueles que estarão passando, aqueles justos e santos que estarão passando pelo tempo de angústia, eles continuarão clamando, mesmo que pareça que Deus não os está ouvindo. Eles não deixarão de clamar, assim como fez Jacó. Eles não deixarão de clamar a Deus. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para este tempo, disse: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Amém? Por isso, queridos, o povo estará em tão grande angústia que parecerá que Deus se esqueceu deles, mas ainda assim, eles não deixam de clamar. Os justos não têm faltas ocultas para revelar. Por quê? Por que será que eles já não têm mais faltas ocultas para revelar? Eles já confessaram todos os seus pecados. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Se houvesse um único pecado que viesse à mente, eles estariam perdidos, porque não tem mais intercessor no santuário. Quem poderia perdoar esse pecado? Não confessado. Mas ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta para ocultar. Falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à lembrança. O povo de Deus tem consciência da sua indignidade. Eles têm consciência de que são completamente necessitados da misericórdia de Deus. Mas eles já não se lembram mais. Por quê? O que a Bíblia nos diz sobre quando Deus perdoa os nossos pecados? Ele os lança ao fundo do mar e não se lembra mais deles. Nós também não nos lembraremos desses pecados, porque eles foram todos confessados e perdoados, apagados. Então não há pecados para se lembrarem. Sua fé não faltará. Vejam isso, queridos, que lindo, que maravilhoso. Sua fé não faltará por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-ão da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo, e a expressão de sua alma será: não te deixarei, se não me abençoares. O povo de Deus não se guia por sentimentos ou emoções, mas pela fé, ainda que não possa ver os resultados imediatos das suas orações. Queridos,
eu preciso dizer uma coisa. A nossa fé não pode estar pautada em sentimentos e emoções. Nós não podemos permitir que a nossa fé seja dirigida por sensações que nós, por vezes, confundimos com a voz do Espírito Santo. Nós não podemos permitir que a nossa fé seja pautada por emoções, porque, como nós vemos, as nossas orações não serão respondidas imediatamente. Deus estará lá nos guardando, mas naquele momento os santos não saberão disso. Eles não terão essa sensação, esse sentimento. Eles estarão em grande angústia. E hoje, infelizmente, nós colocamos a nossa fé em pessoas, em sentimentos. Nós ouvimos muitas vezes até frases motivacionais de que eu não seria feliz se você não existisse na minha vida, de que eu sou mais feliz porque você existe. Queridos, muito cuidado com esse tipo de coisa. Nós precisamos ter fé em Jesus e a fé de Jesus, não fé em pessoas, não colocar a nossa fé em sentimentos, em emoções. Nós não podemos ser dependentes emocionais. A dependência emocional não provém do Senhor. Só Ele pode nos suprir todas as necessidades. Os santos não perderão a vida. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Por que que o povo de Deus não perderá a sua vida no terrível momento de angústia? Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Por quê? O martírio aconteceu em momentos, e vai voltar a acontecer, né? Nós vimos isso em estudos passados, anteriores, que havia e haverá um propósito para que o sangue de mártires fosse derramado ou seja derramado no futuro. Para que outras pessoas, vendo aquele testemunho, tenham a sua fé convertida, a sua vida transformada e aceitem a palavra de Deus, e aceitem a mensagem do terceiro anjo, e aceitem as verdades bíblicas. Mas encerrou-se o tempo da graça. Ninguém mais se arrepende. Lembrem-se do que fala Apocalipse 22, 11. O justo continue praticando a justiça, o injusto a injustiça, o ímpio a impiedade, enfim, não haverá mais motivo para que o sangue de mártires seja derramado. Então, o povo de Deus não sofrerá morte naquele momento. Deus proverá. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Nesse momento, nós precisaremos confiar inteiramente em Deus. Não façamos provisão para este momento, porque seríamos roubados, atacados, esses alimentos saqueados. Deus nos orienta a não fazermos provisão para este momento de angústia. Nenhum intercessor, mas constante comunhão com Cristo. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Não haverá ninguém no santuário para quem nós podemos clamar perdão por pecados, caso fossem cometidos.
não haverá intercessor. Ele já terá saído de lá. Jesus já não está mais no lugar santíssimo. Ele já não pode mais ouvir confissões de pecados. Nós precisaremos ter uma vida santa, perfeita e sem pecados, para não sermos consumidos pela glória de Deus. O povo de Deus não acaricia desejos pecaminosos. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos o quê? Perfeitos em Cristo. Quando? Quando está falando ali a frase? Aqui. Agora. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado por meio do qual suas tentações asseguram sua força, mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Eu só estou lendo, assim como vocês. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Qual condição? Estar perfeito em Cristo. É por meio dos meus esforços? Não. Ah, queridos, o quanto eu necessito de Cristo transformando a minha vida. Ele sabe e eu sei. E cada um sabe de si. Mas Ele diz que é possível e nós precisamos crer nisso. A batalha contra o próprio eu continua. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Enquanto nós estivermos nessa terra, o nosso eu precisará ser subjugado. Enquanto estivermos nessa terra, não haverá nenhum momento em que nós poderemos dizer: pronto, eu já estou perfeito em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles que estarão em processo de santificação, se santificando a cada dia, quanto mais eles se aproximam de Cristo, mais eles têm o quê? Consciência da sua indignidade, do seu pecado. Queridos, por vezes, muitos são rotulados de perfeccionistas e de extremistas, mas eu desconheço, Priscila, não conheço ninguém que tenha dito: eu já estou perfeito. As pessoas que eu conheço que estão nessa luta pela santificação, elas sabem e reconhecem a sua indignidade e a sua imperfeição. Se há alguém dizendo por aí: eu já alcancei a perfeição, eu não conheço essa pessoa. Graças a Deus. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisaremos lutar contra o nosso eu. Agora prestem atenção nessa última frase. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Quantos já ouviram essa frase? Essa frase chega para nós, às vezes, um tanto distorcida. Não sei se vocês perceberam isso. Mas, muitas vezes eu já ouvi essa frase assim: a santificação é o resultado de uma vida toda. E tiram aqui, resultado de uma obediência que dura a vida toda. A santificação é uma obra de
obediência que deve durar a vida toda. Como é que eu sei? Eu sei o dia que eu vou morrer? Vocês sabem o dia que vocês vão morrer? Alguém sabe? Eu não sei o dia que eu vou morrer. Então, como é que eu posso saber que no último dia da minha vida eu estarei santificado? Não tem como saber. Eu posso morrer saindo da igreja. Eu posso perder a minha vida ali, aqui. Então, como eu posso me arriscar a dizer que eu só vou estar santificada no último dia, lá quando eu morrer, contando na minha ingenuidade que eu vou morrer na velhice? Eu não sei. E nós não sabemos. Mas nós precisamos entender que a santificação ela é o resultado de uma obediência. Nós devemos obedecer a Deus a vida toda. Os 144.000, nós já estamos chegando ao fim. Estes têm sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 15, 3. Estes são os que vieram da grande tribulação. O livro de Apocalipse deixa reservado um capítulo inteiro para falar dos 144.000. E lá vocês podem ter mais detalhes sobre esse assunto que é extremamente importante. Estes são os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. E, enfim, o povo de Deus é libertado. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Em todos os lugares haverá decretos de morte para todos aqueles que desejam cumprir a vontade de Deus e guardar o santo sábado bíblico. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. A seita é a igreja adventista do sétimo dia? Será? Não. Aqui já nem haverá mais igreja adventista do sétimo dia. Não existe mais CNPJ da igreja adventista do sétimo dia. Aqui haverá o povo de Deus e o povo que serve ao diabo. São estes dois apenas. Resolver-se-á dar em uma noite o golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. E é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas, dizendo: está feito. Essa voz abala os céus e a terra. A palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito de profecia, nos dizem com todas as letras que à meia-noite se manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Nós sabemos se será exatamente à meia-noite no nosso relógio? Não. Eu entendo que vai ser na hora mais escura da noite, no momento de maior angústia do povo de Deus, quando já não há mais para onde fugir, é que Deus virá. Mas pode ser à meia-noite. A Bíblia não fala que não vai ser, ela diz que será à meia-noite. Então pode ser ou pode não ser. Isso não é um ponto de discussão. O que é importante nós sabemos é que a palavra de Deus nos dá a certeza de que o povo dele será liberto no momento mais escuro da noite. Amém por isso. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas, os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronando-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa da sua fé é libertado. Amém por isso, queridos. Deus seja louvado. Meus irmãos, essa é a mensagem que pode hoje trazer muita angústia para o nosso coração. Ela traz ao meu, eu confesso, porque é muito difícil nós pensarmos nisso. Mas, assim como Jacó orou e clamou pela bênção
para que ele pudesse receber a bênção de Deus. Ele já havia sido perdoado, ele já havia passado por aquele período de pedir perdão para Deus, ele já havia confessado o seu pecado, mas ali ele lutava com Deus, para que ele fosse, enfim, ele pudesse receber a bênção do Senhor. Nós precisaremos passar também por esse período. E eu creio e espero que cada um de nós que aqui está nessa noite possa passar por esse momento de angústia, porque isso é sinal de que nós fomos aprovados por Deus. Amém? Por isso, Deus é que sabe se nós suportaremos aquele momento, se Ele nos permitirá o descanso antes daquilo. Mas se nós chegarmos vivos ali, que estejamos ao lado do nosso Senhor, que possamos ter mantido a nossa vida em completa fidelidade à vontade de Deus, porque é essa a vontade dele para cada um de nós. O Tiago agora vai cantar um hino para nós encerrarmos. E esse hino, ele fala exatamente sobre aquilo que Jacó passou no seu momento de terrível angústia.